Bom dia, amados. A paz de Cristo para a igreja. Nessa manhã eu quero ler com você no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10 até o 17. Lucas 9, do 10 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão, para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem ali alimentos, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Pai, nesta manhã nós estamos aqui para ouvir mais uma vez a Tua palavra, e para sermos também instrumentos em Tuas mãos. Que a Tua palavra alcance ao meu irmão da direita, ao meu irmão da esquerda, ao meu irmão de frente, aquele que está atrás, sentado atrás, aquele que está diante de nós, ali na galeria também. A Tua palavra alcance cada um dos nossos corações nesta manhã. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das poucas passagens que é relatada em todos os evangelhos. No caso, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já a segunda multiplicação dos pães só é relatada no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Mas quando comecei a meditar a respeito desse texto e pensando algumas coisas, e orando também, Deus falando a respeito desse texto, Ele começou a mostrar e trazer à minha mente a situação desses apóstolos, dos discípulos, que nessa parte do texto vai nos relatar que os apóstolos regressam, eles voltam, ou seja, eles estavam vindo de algum lugar, de alguma missão, a qual tinha sido entregue a eles. Se nós formos lá um pouquinho, nesse mesmo capítulo, no versículo 2, no versículo 1 e versículo 2, a gente vai saber o que acontece, da onde é que eles estão voltando, que tipo de relatório eles estão transmitindo a Jesus. Olha, diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios,
para curar doenças, também enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Veja que é interessante esse versículo 2, que expressa duas formas de cura. Jesus curou de doenças e curou de enfermidades. E a doença tem a ver com contágio, contaminação, com o externo. A enfermidade tem a ver com o interior, com o emocional. E Jesus conhece a minha e a sua necessidade. Ele também conhece e conhecia as necessidades daqueles homens, daquele povo, daquela multidão. E por isso ele envia os apóstolos para pregarem a palavra. Mas veja que ali nesse versículo 2 do capítulo 9, Jesus dá aos apóstolos poder e autoridade. E poder e autoridade poder é a capacidade para realizar a tarefa. E a autoridade é o direito de realizar a tarefa. O direito legal de agir. Então Jesus chegou e entregou nas mãos dos apóstolos o direito legal de agir no seu nome, de transmitir a sua mensagem, a sua palavra, de realizar os seus feitos. E eles voltam aqui, do versículo 10, relatando a Jesus que eles haviam saído, haviam cumprido a palavra, haviam realizado aquilo que Jesus havia indicado para eles fazerem, e eles estavam alegres, porque eles viam o poder de Deus acontecendo através deles. E aí fica uma pergunta para nós. Nós temos tido alegria, nós temos tido satisfação, nós temos tido... e o que é que muitas das vezes tem alegrado e tem satisfeito o nosso coração? Aqueles homens voltaram alegres porque saíram para realizar a mensagem, a palavra, a missão que Jesus lhes havia entregado. Essa era uma das missões, uma parte da missão, mas eles haviam executado, estavam felizes, estavam satisfeitos, porque haviam realizado aquela parte daquela missão. Eles haviam realizado e visto o poder e a autoridade de Deus atuando sobre a vida deles e através deles. E na vida das pessoas das quais eles levaram o Evangelho. E diz que eles realizaram curas como Jesus realizou. Eles libertaram pessoas como Jesus libertava. E eles pregaram a palavra como Jesus pregava. E eles voltam satisfeitos, eles voltam alegres, eles voltam contentes. Jesus levantou e chamou os 12, porque ele via, como a gente vai ver no texto, não fica tão claro aqui na descrição de Lucas, mas quando a gente olha o Evangelho de João, capítulo 6, que fala também da multiplicação dos pães, João vai relatar que Jesus, olhando a multidão, ele se compadeceu. Ele ficou condoído. E compadecer é padecer junto, é ter a necessidade, sentir a necessidade do outro. Jesus vai ensinar nessa passagem e nesse texto que os apóstolos, embora saíssem e realizassem a obra, a palavra, vissem as maravilhas, algumas coisas eles precisavam entender também para realizar essa missão. Que essa missão precisava suprir também algumas outras necessidades. Compadecer, no dicionário,
significa tolerar, suportar, aguentar, condoer-se, apiedar-se. Então, Jesus teve todo esse tipo de sentimento quando ele olhou a multidão e viu que ela não tinha direção, e viu que ela tinha algumas necessidades que precisavam ser supridas, e veja que nós vemos que essas necessidades foram supridas em Jesus, porque aqueles que estavam endemoniados, aprisionados, ele libertou. Os que estavam doentes, ele curou fisicamente. Os que estavam enfermos, ele curou emocionalmente. E aqueles que precisavam ser alimentados pela palavra de Deus, que precisavam adquirir o relacionamento, a comunhão com Deus, lhes foi permitido através da pregação do Evangelho. Porque Jesus pregava e falava sobre o reino dos céus. Veja que ele vai trazendo. Então Jesus, ele começa a combater e trazer uma mensagem e chamar os apóstolos para combater uma mensagem de um reino que já está em iminência, já está ali existindo, já está ali atuando. Então Jesus veio para combater esse reino que está atuando. E talvez alguns pensam, então ele foi combater o Império Romano. Essa era a ideia dos apóstolos, essa é a ideia dos discípulos, que Jesus tinha vindo para combater o Império Romano. Mas Jesus vem para combater o império das trevas, o reino de Satanás, o maligno. E ele levantou e ele chamou os apóstolos, chamou a mim e a você, para combater o reino das trevas, para ser instrumento na mão dele, para trazer libertação aos cativos. Mas Jesus, ele precisava fazer com que os apóstolos entendessem, através dessa multiplicação, dessa primeira multiplicação dos pães, que alguma coisa ainda faltava ser organizada na vida dos apóstolos. Veja que quando os apóstolos, Jesus está ensinando a respeito do reino de Deus. Veja que o final do versículo 12 ele diz: aproximaram-se os apóstolos e disseram: Senhor, despede a multidão. Senhor, manda embora a multidão. Senhor, se desfaz da multidão. Ou seja, os apóstolos eles dizem assim: Senhor, o lugar é deserto. Senhor, está escurecendo, está anoitecendo, né? Senhor, a multidão dá trabalho. Senhor, nós queremos nos esquivar, nós não queremos essa responsabilidade. Jesus vai dizer assim, versículo 13: deem vocês mesmos a eles de comer. Então vejam, a multidão estava num lugar deserto, então ela tinha necessidade de sede e fome. Ela estava num lugar onde estava escurecendo, ela tinha necessidade de ser iluminada. Ela dava trabalho, ela tinha necessidade de que alguém se compadecesse dela. A multidão precisava de alguém que chegasse e se compadecesse, e sentisse a sua dor, e sentisse a sua necessidade, e sentisse a sua limitação, e sentisse a sua fragilidade. Mas os discípulos queriam se esquivar. Jesus entende isso. Jesus toma então a responsabilidade para si. Veja que aí o versículo 13, os apóstolos continuam dizendo assim para Jesus: Senhor, nós não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, e ainda que nós saiamos e compremos comida para este povo, um outro evangelho vai dizer, eles vão apenas comer um pedacinho do pão.
Ou seja, não vai ser suficiente. Ou seja, eles estão dizendo assim, eles estão declarando para Jesus o quê? Senhor, nós reconhecemos que nós não podemos, nós não temos capacidade para suprir a necessidade do povo e da multidão. Eles alegam a sua impossibilidade, a sua incapacidade, a sua fragilidade, a sua limitação, a sua pequenez. Eles alegam. E aí Jesus então toma para eles a responsabilidade e diz assim, o versículo 14 esclarece assim para dar o tamanho da necessidade. Ele diz, estavam ali cerca de 5.000 homens. E então Jesus disse aos discípulos, façam com que se assentem em grupos de 50. Veja, Jesus está tão compadecido, tão inteirado, tão conduído da multidão, que ele não apenas ensina, ele não apenas prega, ele não apenas liberta, ele não apenas cura, mas ele também faz com que o povo descanse. Ele faz com que o povo sente, se organize, conviva junto. Aguarde o momento de receber o alimento. Jesus conhece a tua e a minha necessidade, mas Ele diz que é preciso aguardar o momento de ser servido, de receber. Então os apóstolos estão dizendo assim, Senhor, a nossa despesa com a multidão é maior do que a receita. Nós não temos capacidade. Mas Jesus diz, calma, manda o povo se assentar, manda o povo se organizar. E você imagina, tem que arrumar 5.000 homens, 5.000 pessoas, fazer assentar. É rapidinho, né? Senta aí todo mundo. Ele diz, faz assentar em grupos de 50. São 100 grupos de 50. Levou um tempo, né? Arrumar todo mundo, botar ajeitadinho, acomodar. Lá o Evangelho de João vai dizer que o lugar não era tão deserto assim, porque existia relva, grama, e foi onde eles assentaram, na grama. Não foi em cima das pedras, em cima dos cascalhos. Claro, cada um procurou o melhor lugarzinho, né? Para sentar, se ajeitar. Mas Jesus está tão preocupado com a minha e a tua necessidade, que Ele também espera você se acomodar. Ele também espera você se colocar diante dEle. Ele aguarda, porque Ele é benigno, Ele é longânimo, Ele é paciente. E aí Jesus vai dizer para eles, embora Jesus tomando a responsabilidade para ele, ele não isenta os discípulos da responsabilidade. Veja que não isenta, porque ele começa aí no 14, mandem e façam que o povo se assente. Ele tomou parte da responsabilidade, mas disse, vocês ainda têm participação nisso. Eu não vou fazer tudo. Eu posso fazer tudo, mas eu quero usar vocês para fazer isso também. Eu posso fazer tudo, mas eu não quero fazer tudo, porque eu quero usar vocês. Foi para isso que eu chamei vocês. Foi para isso que eu deleguei a vocês autoridade e poder. E aí, veja que aí o versículo 15 diz que eles atenderam e fizeram com que todos se assentassem. Versículo 16 diz, Jesus pegando os 5 pães e os 2 peixes, ele agradeceu, ou ele abençoou. Ele orou ao Pai. Ele pediu resposta, ele pediu solução ao Pai, aquele que pode, que todas as coisas, como ele podia.
Mas a glória ele divide com o Pai, porque ele e o Pai são um. Então ele ora ao Pai, ele clama ao Pai. E depois de clamar ao Pai, veja que ele reparte os pães para os apóstolos e os peixes, e depois dos apóstolos para a multidão. A responsabilidade de receber e repartir é minha e sua também. De compartilhar é minha e sua também. O povo está aqui com a necessidade, está sedento. E ele precisa de pessoas que estejam dispostas a receber e a compartilhar. Mas veja que o versículo 17 diz assim: todos, olha que diz, todos se fartaram, ou seja, logo todos comeram. Veja que os discípulos tinham dito: nós vamos comprar pão, eles vão comer um pedacinho, e olha lá. Só que quando Jesus faz, todos comeram e se fartaram. Ou seja, se satisfizeram. A insatisfação acabou. Em Jesus, a insatisfação foi sanada. Sobraram e eles recolheram depois do que sobrou 12 cestos. Então, eu não sei qual é a sua necessidade aqui nesta manhã. Eu não sei qual é a necessidade da sua família, da sua casa. Eu não sei qual é a necessidade da sua igreja. Eu nem sei toda a necessidade da igreja de Vicente de Carvalho. Pastor Bernardino talvez não saiba toda a necessidade, mas o Senhor sabe. Toda a necessidade da igreja de Vicente de Carvalho, toda a necessidade da tua casa, da tua família, dos teus semelhantes, dos teus vizinhos, dos teus desconhecidos, Deus conhece a necessidade de todos eles. E Jesus, nessa manhã, ele está dizendo assim: algumas necessidades precisam ser sanadas. E esse texto nos mostra que, pelo menos para mim, algumas necessidades que precisavam ser sanadas. Vejam que os apóstolos, eles não poderiam fazer ou dar um relatório se primeiro eles não se organizassem. Já pensou dar um relatório? Você fala uma ponta aqui, daqui a pouco fala outra, volta nela de novo, fica uma confusão só, né? Então, para poder dar o relatório, eles também tinham que se organizar. Eu não sei em que área ou parte da sua vida está precisando de organização, mas eu sei que você que está aqui nesta manhã, Deus, para alguns de vocês, Deus está dizendo assim: organize-se. Veja que os apóstolos, eles vão, realizam a obra de Deus, mas falta a eles compaixão. Eles estão alegres, estão satisfeitos porque realizaram a obra de Deus, voltaram contando para Jesus, mas na hora que a multidão trouxe trabalho, trouxe dificuldade, era impossível eles realizar, eles não tiveram compaixão, eles quiseram logo se esquivar do problema. Então é preciso que alguns de nós que estamos aqui nessa manhã precisamos ter compaixão. E compaixão, renovando, é tolerar o outro, suportar o outro, aguentar o outro, condoer-se do outro, apiedar-se do outro. Compadecer não é
ficar olhando a pessoa numa foto, num retrato, no Facebook, no Instagram. Oh, que bonitinho, paisagem. Não, é ação. Apiedar-se é arregaçar as mangas e juntar a necessidade do outro. Ah, que pena, o irmão está passando a necessidade, perdeu um semelhante, foi assaltado. E fica só nisso. E aí? Cadê a compaixão verdadeira? Cadê o condoer-se junto com ele? Então Jesus começa a falar dos apóstolos, mostrou essa necessidade da multidão. Os apóstolos precisavam despertar, que além de pregar o Evangelho, além de libertar os cativos, além de curar os enfermos, curar os doentes, e pregar a palavra, eles precisavam fazer tudo isso, mas embasados também na compaixão. Não deviam de estar fazendo isso de repente por vanglória, por exaltação, por obrigação, mas deveriam fazer isso motivados também pela compaixão. A terceira coisa que eu vejo nesse texto, que precisavam assim de receber numa necessidade, é que aquilo que você recebeu, você faça uso. Jesus entregou autoridade e poder aos apóstolos, era para eles usarem, e eles usaram um período, em um outro período eles queriam colocar no bolso, eles queriam engavetar. Mas Jesus disse: não, a responsabilidade continua sendo de vocês. Então use aquilo que você recebeu. O que você recebeu de Deus? O que você recebeu dos seus pais? O que você recebeu dos seus professores? O que você recebeu dos seus avós? Use aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. A quarta coisa que eu vejo, eles precisavam suprir a necessidade, era de abençoar o povo. Porque eles haviam recebido, mas eles precisavam também estarem abertos para compartilhar, para repartir, para não reter. Ainda que seja pouco. Veja que aquele garoto, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Era pouco. Porque num outro evangelho, o comentarista do evangelho vai dizer assim: Filipe, conversando com Jesus, vai dizer: Senhor, tem aí um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para essa tamanha multidão? Ele está dizendo: Senhor, ele tem aí quase nada. Mas Jesus diz assim: é o quase nada que eu vou usar. É o pouco que eu vou usar. Entregue na minha mão. É esse pouco que eu vou usar. Então compartilhe aquilo que você tem. Não jogue fora, talvez não sirva mais para você. Compartilhe com alguém. Dê a alguém alguma coisa, né? E voltando, feche organização de novo. Por quê? Porque Jesus diz assim: olha, recolha o que sobrou. Recolher o que sobrou ainda está dentro da organização, ou seja, você começou, termine o serviço. Não permita desperdício. É organização. Porque tem algumas pessoas que começam o serviço, começam a obra e deixam ela pelo caminho.
Eu conheço algumas pessoas que têm costume de fazer isso. Pega o copo d'água, está a 5 passos da pia, bota o copo em cima da geladeira. Conheço pessoas que varrem a casa, em vez de recolher com a pá, deixa amontoado num cantinho. E aí? Varreu, epa, mas em vez de completar o serviço, recolher na pá e jogar no lixo, deixa amontoado num cantinho. Entende o que eu estou falando? Organização. Começou? Termine. Não desperdice. Porque não desperdiçar também é economia. Então, nessa manhã, o Senhor nos fala dessa maneira tranquila, que Ele quer também nos ver, homens e mulheres, satisfeitos na sua obra, realizando a sua obra com autoridade e poder. Que o Senhor nos abençoe.